a mais um GAcast, o podcast da GA. E hoje a minha convidada é a Natália Nayumi, uma das principais médicas veterinárias do país, com especialidade aí em alta performance de cavalos atletas. Bem-vinda, Nath. Muito obrigada, Elô. Obrigada pelo convite. Competidora também. Competidora também. Um pouco aposentada das competições, mas às vezes eu lembro que eu sou competidora. Às vezes rola uma prova. Às vezes rola. Me conta um pouquinho, Nath, como é que começou essa paixão por cavalos? Primeira coisa, lá, Nath pequenininha. Elô, por incrível que pareça, eu nasci aqui em São Paulo. Então a gente não tinha muita ligação. Quando meu pai começou a trabalhar com hoje a gente fala que é meu tio, que foi uma pessoa muito importante na minha criação, dessa parte profissional até. Sim. E ele tinha uma fazenda em Santa Rita do Passa Quatro. E ele criava cavalos de apartação. E aí, toda a família virou pro mundo do quarto de milha. Sim. Então, lá atrás, a gente começou com os cavalos de apartação. Foi a nossa ligação. A gente acompanhava muito as provas de apartação. Esse meu tio foi um dos presidentes da ANCA. Um dos presidentes mais atuantes da ANCA. Sim. E então, a gente acompanhava muito ele. Final de semana, ia toda a criançada, todo mundo pra fazenda. Quando a gente não ia pras provas. E aí, foi aí que eu comecei a acompanhar a BQM. Conheci congresso, conheci nacional. Na época não existia Copa. Tá. O Potro e o Nacional eram juntos. Então, eu peguei a fase de Prudente, Bauru, Sim. Ribeirão Preto. Nós também velhos de ABQM. Na arquibancada, por enquanto. Nada ainda competindo. Um pouco na apartação. Ah, A gente vivia bem o mundo da apartação. Mas você chegou a apartar? Bem pouco. Tá. Mas vivia naquela loucura do aquecimento, Sim. de ajudar os meninos com as éguas. Na época, meu tio tinha umas éguas muito legais, muito boas, Sim. que até hoje são geneticamente importantes. E então, a gente vivia esse manejo, assim, o staff. E era muito legal. E daí veio o meu interesse, que na época eu não sabia se era ao certo o que eu queria profissionalmente ou se era uma paixão pelos cavalos e pelos animais. Tá. Mas enfim, a gente vivia muito, ficava muito na Barrinha, que era onde tinha as principais provas de apartação. Sim. E por coincidência, na época, era uma das melhores faculdades do Brasil na veterinária. Tá. E eu tinha muitos em Espírito Santo do Pinhal. E eu tinha muitos amigos em Pinhal, no meio da apartação. Sim. E aí, na época, a gente meio que misturou um pouco a apartação com timpene. O pessoal que fazia apartação também fazia timpene. Tá. Daí veio minha vida competitiva no timpene, que não é tão competitiva assim. Nasceu lá. E aí, fiquei em Pinhal. Decidi que iria fazer veterinária. Tá. E a gente era, na minha turma, foi um pouco meio que as coisas se puxando, porque era uma turma de amigos que também decidiu fazer veterinária, a gente tinha todo mundo na mesma idade. Tá. E por fim, a mesma turma da minha sala era a turma que ia pra prova. Ah, entendi. E foi indo. Imagine, né? E no meio da minha faculdade, meu tio fechou essa fazenda, teve alguns problemas particulares e a apartação acabou na nossa vida. Tá. E nós continuamos com o timpene. E nesse meio tempo, eu fui fazer residência. Quando formei, a minha residência foi em reprodução equina, em São José do Rio Pardo. E lá eu conheci uma família sensacional, que eles tinham uma companhia de rodeio, que era a companhia de rodeio Asa Branca. Sim. E eles estavam, assim, na época, eles tinham muito rodeio, muito rodeio. E eu conheci a Michele, que era a veterinária. Então ela me abriu um mercado que eu nem imaginava que existia. Sim. E comecei a viver com essa galera do rodeio. E o que é um médico veterinário dentro do rodeio? Olha, hoje, com toda essa politicagem, entre aspas, que a gente fala… Sim. E que precisa, né? Ele é um dos papéis mais importantes no rodeio. Tá. Porque a gente começa a trabalhar no rodeio praticamente de 30 a 40 dias antes. Porque é o médico veterinário que vai precisar escolher praticamente toda a estrutura. Escolher o local que você vai receber e oferecer para esses animais. Tá.
Olhando pra bons tratos. Tudo pensando no bem-estar animal. Tudo pensando. E aí eu comecei a viajar com essa galera e trabalhar. A Michelle parou e eu continuei com a família dela. Sim. E no rodeio, depois o Asa acabou parando, ele ficou doente. E o pessoal que trabalhava com o Asa continuou. Que é o Bruno Moraes, que hoje é um dos grandes juízes da PBR. Sim. Tem mais um pessoal, o Bruno Ribeiro, que é um comentarista. Esse pessoal tudo começou lá no Asa Branca. Uhum. E aí, cada um foi procurar a sua equipe. E continuei no rodeio. E comecei a juntar as duas paixões que a profissão me deu. Que era o rodeio e os cavalos de esporte. Sim. E eu falei, peraí. Eu posso trabalhar no rodeio, posso trabalhar no esporte. E posso fazer a parte clínica. Sim. Não só a parte de documentação e bem-estar e tudo mais. Esse bem-estar tem mais alguma coisa que eu consigo trabalhar. Aí eu conhecia alguma coisa de condicionamento, me chamava atenção essa parte de condicionamento, da volta do cavalo atleta. E me chamava atenção os grandes cavalos atletas. Sim. Em especial alguma modalidade? Na época? Na época ainda não. Na época não. Até porque o rodeio naquela época ainda tinha algum leque de modalidades. Era completo, né? Não chegava a ser completo, mas ainda tinha várias modalidades. Mas ainda o que eu mais atendia eram os cavalos de Timpene, porque eu ainda… Tava inserida no… Tava no meio deles. Sim. Tava bem dentro, assim. Tinha os meus cavalos de Timpene. E foi o ápice do Timpene? E foi o ápice do Timpene. Prova atrás de prova. Você acompanhou um pouquinho com a gente a loucura que a gente vivia todo final de semana. E aí eu falei, bom, a minha residência em reprodução não vai valer mais nada. Porque eu não me vejo mais na reprodução. Eu não me vejo mais dentro de um aras trabalhando a genética desses bichos. Sim. Pra mim, hoje, a performance deles chama muito mais atenção que essa parte de reprodução. Enfim, a minha residência ficou lá atrás. Só com a residência. Que ano, mais ou menos, que você decidiu? Foi essa virada aí, Nath? Foi 2013, 14, por aí. E aí, eu comecei a trabalhar num aras, na época, que me deu oportunidades gigantes de trabalhar com grandes éguas. E elas me pediam alguma coisa a mais na performance. Foi aí que eu comecei a estudar mais. Voltei a estudar, né? Sim. Nunca para, né? Nunca para. Mas a gente chega uma época que a gente ilude que vai parar, mas não para. Não. E aí eu fiz a primeira pós em ozonioterapia. Que na época eram pouquíssimas pessoas no Brasil que mexiam com o ozônio. E a gente tinha uns resultados fantásticos nessas duas éguas. E esse cara… ele começou a comprar cada vez mais animais de grande performance. Então, eu comecei a trabalhar com esses animais. Esses animais me pediam mais coisas do que eu já fazia, do leque que eu tinha nas minhas mãos. E aí, foi assim, eu fui começar a trabalhar, comecei a trabalhar. Então, um pouco eu ia pro rodeio, um pouco eu atendia no rodeio. Uma das grandes competidoras que eu admiro e que me ajudou muito nessa fase foi a Kelly. A Kelly Caroline, eu ia pra trabalhar no rodeio, ela ia pro tambor. E aí, eu acabava mexendo nos bichos dela. E ela me indicava mais cliente dela. Então, assim, até hoje é assim. A gente chega no rodeio, a gente se encontra. E eu acabo atendendo os animais delas, os clientes dela. Nessa época, com a técnica do ozônio, da ozonioterapia? Fazia o ozônio, trabalhava um pouco de performance em alongamento, em kinésio. Mas… Já começando um pouco mais na parte que eu levo hoje. Hoje eu trabalho fisiatria, que a gente fala. Que é a fisioterapia e a reabilitação dinâmica. Então, é a volta de lesões dos animais. E ao aumento de performance para os animais em pista. Explica um pouquinho hoje como é feito como é seu trabalho atualmente. Qual é o ganho pro competidor, no caso aí o proprietário desse cavalo, para esse cavalo em pista? O ganho do proprietário hoje é a prevenção.
Hoje a gente trabalha mais na prevenção e no aumento de performance. O animal em pista é apto a correr, tá? E quando a gente se fala em animais lesionados, o ganho do proprietário é o tempo. Ah, entendi. Que aumento ele diminui o tempo de recuperação. Ah, sim. Entendeu? Um animal que iria ficar parado, vamos colocar 1 ano, ele vai ficar 6 meses. Tá, e ele volta, esse cavalo volta pra pista? Depende da lesão. Depende da avaliação clínica. Tá. Hoje eu tenho um leque de clínicos que eu trabalho junto. Tá. São os meus grandes parceiros. Tá. Que é o que eu falo. Hoje, eu não consigo fazer nada na reabilitação, nem no aumento de performance, nem na quiropraxia, nem na acupuntura, se eu não tenho um bom clínico por trás. Sim. Então, o que manda é sempre a clínica e o diagnóstico deles. Tá. Então, hoje eu tenho alguns parceiros que eu trabalho. Tá. Tenho parceiros no hipismo, tenho parceiros os mais fortes no quarto de milha, porque a minha rotina no quarto de milha é muito maior. Sim. E tudo eu dependo deles. Então, assim, meu celular, você abre meu WhatsApp, é praticamente eles, assim, todas as minhas conversas. Sim. Eu chego num Aras, quem quer ser o clínico? Ah, não tenho clínico, então peraí que eu vou te indicar um. Tá. Indico pela distância, indico pela afinidade de cliente. Não tenho hoje uma preferência total. Precisa ter um clínico. Precisa ter um clínico. Tá. É um atendimento com outros, vamos dizer assim, um olhar multidisciplinar. Você precisa do… Isso. Né, eu preciso de uma imagem, eu preciso de um raio-x, eu preciso de um ultrassom. Sim. Eu preciso de um apoio clínico, de diagnóstico. Tá. O cara fechou o diagnóstico. Tá. Ah, então legal. Então aí nós vamos… Ele me passa o diagnóstico, aí eu monto o meu protocolo. Tá. E trabalho em cima desse protocolo até a volta da lesão ou aumento de performance. Ou os 3 pontos X que a gente trabalha. O aumento de performance, a reabilitação, que é a volta da lesão, e o condicionamento. Tá. E lá atrás, esse seu início, né? Então, uma mulher, uma jovem, né, entrando para esse meio, rodeio, ou mesmo até para as provas acho que primeiro foi o quarto de milha, o primeiro atendimento. No cavalo, né? Porque era junto do rodeio, né, Nath? Teve alguma barreira? Como é que foi para você? Elô, não me lembro de uma barreira, assim. No rodeio, em especial, que ainda era muito masculino? Ainda muito masculino, mas assim, eu vim… de uma família que tinha a Michele por trás. Tá. Então, assim, a Michele, ela levava isso numa naturalidade e tudo bem. Então, assim, ela pegou essa barreira do machismo, vamos dizer. Sim. Então, assim, eu não tive esse problema. Tá. Porque ela abriu essa porta. Hoje eu trabalho em grandes rodeios e não vejo, assim… Não tenho problema. Eu trabalho com grandes equipes e sempre muito respeitada. Sim. E trabalho com todos os níveis de competidores. Sim. Tanto no modalidade montaria em boi, montaria em cavalo, até as modalidades equestres. Nunca tive esse problema. Tá. O que a gente teve no começo, assim… Eu ficava um pouco… sem graça, assim. Porque é um meio totalmente masculino. E eu falava, nossa… Vai me ouvir? Será que tá certo isso que eu tô fazendo? Será que não é loucura eu pular pra fundo de brete com, às vezes, 25, às vezes 30 homens lá no fundo? E só eu. Então, assim, eu não me sentia muito à vontade. Tá. Mas, com o tempo foi passando, eu fui vendo, assim, que não. Ali era o meu lugar. Sim. E ali todos eles me respeitavam. E… às vezes… eu levava até alguns estagiários homens comigo. Tá. Não por serem homens, mas por serem que tinham pedido oportunidade de estágio e eu acabava levando. Sim. E eu via e falava assim, puta, esses meninos, eles não prestam atenção no que o cara tá falando. Mas eu falo uma vez, eles prestam atenção. Já foi mudando essa visão. Então, foi mudando assim. O que eu vejo hoje eles não me respeitam até por… eu ser veterinária. Tá. Entendeu? Eles têm um respeito por eu ser mulher. Então… entendi. E isso é muito legal. Isso é legal, assim, até depois. Depois… em prova equestre, a gente nunca teve esse problema e nunca vai ter, né? Até porque o que manda ali é a mulherada mesmo e…
o grande número de tamborzeiras, Sim. das meninas correm timpane, é Sim. muito grande. Então isso é bem misturado e tudo bem. Mas na montaria em touros, no começo era esquisito. Mas eu me senti esquisita. Pra eles era tudo bem. Pros meninos eram tudo bem. Inclusive, depois era estranho. Porque a gente saía, acabava a montaria, tudo bem. Aí ali eu era a Natália, ali eles eram os meninos. Eles não eram mais os competidores e eu veterinária, e eles tropeiro e que fosse. Mas a gente, às vezes, ficava ali um pouco pro show. Alguns rodeios a gente ficava pro show. Sim. E eles ficavam ali em volta ainda. Sim. E sempre cuidando. Que horas você vai embora, doutora? Pra que horas, pra onde você vai? Você precisa que ela vai pro hotel junto? Sempre assim, um zelo. Cuidado, né? Um cuidado deles. Então, hoje, eu tenho algumas estagiárias mulheres que me acompanham no rodeio, que querem essa área do rodeio. Não querem nem a reabilitação, elas querem o rodeio. Você continua com a empresa que presta serviços para rodeio específico da organização, vamos dizer. Ah, tá. Na parte de animal. Na Animal, organização de parte animal. Continuo com a empresa. Ah, sim. Atuante, ativa. Nosso próximo rodeio é o Jaguariúna. Nossa! É bem ativa a empresa. Um mês atrás, a gente fez São José do Rio Pardo, que foi um rodeio bem legal. Sim. Que foi lá onde tudo começou. Então, é um rodeio que eu não abro mão. É um rodeio que toda vez que eu tenho oportunidade, eu volto. E aí, não é mais tão ativo quanto eu queria, quanto eu desejaria. Sim. Até por causa por tempo, por causa dos cavalos, pelos meus clientes semanais. Pelas meninas que eu preciso acompanhar em prova. Sim. Mas ainda tem a empresa e tem alguns rodeios que eu não abro mão. Que a comissão me liga e eu falo, não, eu vou. Eu vou dar um jeito aqui. Eu dou um jeito e eu vou. E é prova todo final de semana. Prova todo final de semana. É que hoje eu tenho uma equipe, né, Lu? Tá. Hoje eu tenho uma equipe que me ajuda tanto na parte de reabilitação. A sua empresa hoje como que é? A do rodeio Acabou virando uma só, né? Eu acabei transformando um CNPJ só em tudo. Entendi. Então é a Ecos. É ela que toca tanto o rodeio quanto a parte de reabilitação, de fisioterapia. Só que no rodeio eu tenho 2 meninos que me ajudam. Entendi. Que é o Jaime e o Totti. Então eles que… Quando eu não posso ir, os 2 são habilitados também. Sim. E eles que vão pra mim. Sim. Então eu não deixei de cumprir a agenda. Tá. Mas tem alguns rodeios que eu faço questão e eu que vou. Tá. Mas os que eu não posso ir, tanto rodeio quanto prova, que a gente faz essa parte de guia de transporte animal, inspeção. Sim. E trabalha junto, direto com o escritório de defesa agropecuária. Tá. Se eu não posso ir, os meninos vão. Tá. Eu não deixei de cumprir nenhuma agenda por isso. Tá, sim. Eu contratei pessoas pra trabalhar comigo e ser meus parceiros. Tá. E na parte de reabilitação, eu tenho mais 2 meninas que me ajudam também. Entendi. Que elas… uma tá formada e a outra é minha estagiária, mas é praticamente meu braço direito e esquerdo. Tá. Que é inclusive ela que tá tocando a rotina de hoje. Sim. Então, não pode parar. Então eu tenho 4 pessoas legais aí que me apoiam bastante. Sim. E falando um pouquinho mais de reabilitação. Hoje, em relação ao cavalo atleta, tá? Quais são as principais causas que levam o cavalo a se lesionar? Você teria como listar isso? Elô, na minha visão, o que não é um acidente… daí. Tá? Sim. Que, assim, que não dá pra ser evitado. Foi um acidente, um tropeção, alguma coisa assim. Sim. É até estranho falar isso, que é uma palavra forte. Mas é a ganância. Tá. É a ganância de bons tempos. É a ganância do primeiro prêmio. Tá. É a ganância do primeiro lugar. É o esforço. Hoje, a maioria do que eu pego é a ganância sem acompanhamento. Tá. Então só chamou o veterinário na hora que estourou. Tá. Porque se você tem uma programação, se você tem você tem um programa com esse animal. Sim. Olha, esse animal ele veio geneticamente… nasceu geneticamente programado. Ele tá na modalidade que ele foi feito para isso. Ele tá um treinador que o proprietário confia. Ele tá numa sequência
de todo o treinamento com suporte, tanto de suplemento, veterinário, o fisiatra. Sim. Tudo em dia é muito difícil de se lesionar. A não ser que seja um acidente. Sim. Mas vamos descartar o acidente. Se eu já tenho uma preparação, então esse cavalo eu tô construindo para que ele chegue ao pódio, né? É diferente de eu quero, mas vai lá do jeito que tá. Então essa seria uma das principais causas. Isso. E hoje, Elu, é que assim, hoje a gente que tá dentro dos grandes eventos, dentro das principais provas, Sim. Pra gente é muito fácil falar, faltou preparação. Mas ainda é um meio que nem todo mundo sabe desse recurso. Sim. Ô, Nath, as suas redes sociais são bem ativas. Você mostra seu dia a dia lá da visita nos clientes em geral. Você recebe alguma pergunta muito frequente? Sua caixinha? Elo, eu até precisaria que fosse mais ativa, assim. Eu sou um pouco relaxada com isso. Tá. Na verdade, eu tava até conversando com a Gabi ali fora, nos bastidores. Que eu preciso ser muito mais ativa, assim. Eu sou bem atrasada pra isso. Mas eu recebo muita… eu tenho muito contato, assim. Virou até um canal mesmo. Que é com o pessoal que não tem essa tecnologia que a gente usa. Que são de estados mais afastados. Tá. E eles me reclamam que não tem esse pessoal que faz esse tipo de trabalho que eu faço. Inclusive, agora, no fim do mês, a gente tá indo pro Acre atender a Bárbara. Que também ela não tem esse tipo de serviço lá. E qual que é a tecnologia? Lá na Bárbara, eu levo a parte da fisiatria. Eu vou, avalio todos. Na verdade, eu vou com um parceiro, que é o Rafael da Sport Ecos. Sim. E aí, ele faz toda aquela parte de diagnóstico. Tá. Depois que ele atende todos os animais, eu faço acupuntura, quiropraxia. Se tiver algum animal em volta de lesão que ele diagnosticar, eu já começo um trabalho de fisioterapia. E lá, como eu não tenho alguém que dê sequência, eu dou toda a instrução para ela continuar. Porque ela é veterinária e o esposo também é veterinário. Então, a gente faz um esquema assim com eles lá. Entendi. Então, essa tecnologia, né? Essa técnica, ela não chega em todos os lugares do país. Não chega em todo… Não, assim, ela até é acessível. Tá. Porque, por exemplo, a quiropraxia. Sim. Hoje, a gente tem 2 cursos no país bem legais. Tá. São duas professoras, 2 cursos diferentes. Você pode escolher cada um deles. Então, você pode ir lá e fazer o curso. Tá. Entendeu? Entendi. E você tem os aparelhos que também são acessíveis à compra. Tá. Basta você estar apto a usar. Sim. Você tem a pós-graduação, que é a que eu fiz, de fisioterapia, que você pode fazer também. Não é que não está inacessível. Tá. É acessível. Tá. Basta percorrer o caminho que eu percorri. Sim. Entendeu? Mas hoje não tem veterinários especializados. Pode existir, né? Tá disponível, Tá mas… disponível. Não, por exemplo, no lugar que você vai, Acre. Não tem. Não tem? Não tem. Tá. Tem alguns lugares também que elas me falam que não tem. E aí, quando eu pergunto de onde é, Sim. e procuro parceiros. Tá, entendeu? entendi. Eu tenho um pessoal que atende no Paraná, tem um pessoal que atende em Cuiabá. Sim. Tem uma menina fenômeno que atende em Belo Horizonte. Então, assim, às vezes a pessoa entra em contato comigo e fala: eu tenho um cavalo que tá com esse problema, não sei o que, eu queria resolver, mas eu não tenho aqui ninguém perto. Eu falo: opa, peraí. Às vezes você tem alguém perto. Tá. Vamos ver quem tá perto. Sim. É uma rede mesmo, É uma né? rede. E aí, eu acabo indicando quem esteja um pouco mais perto. Tá. Ou se a pessoa for vir para alguma das grandes provas, porque a gente monta clínica. Tá. São clínicas itinerantes. São praticamente 10 clínicas no ano, mais ou menos. Nossa. Então, se tiver perto de alguma das clínicas… Sempre no quarto de milha ou não? Não. Não. Hoje tem alguns outros eventos. A gente monta em algumas outras raças. No manga larga, no hipismo. Ah, legal. Mas a maioria ainda é o quarto de milha. É pelo volume de provas também, pelo né? volume de provas, volume de clientes. Eu gostaria de trabalhar muito mais do que eu trabalho com o hipismo. Sim. Eu acho assim, não conhecia, não tenho aquela base que todo mundo… A maioria das pessoas tem. Eu vim do hipismo, eu não tenho. Até isso me falta como competidora.
Eu queria trabalhar muito mais com hipismo, mas me falta tempo. Tá. Eu tenho uma parceira muito grande no hipismo, a Kika. E às vezes eu falo pra ela, eu precisava tirar uns dias de folga, eu vou ir no hipismo com você. E eu acabo indo trabalhar algumas provas com ela. Sim. Que é muito legal. Benefício pra todas as raças, né, Nath? Benefício pra todas as raças. Mas assim, o hipismo hoje, ele tá um pouco na nossa frente. Ah, tá à frente. Na frente. Por isso que eu gosto muito de ir com eles. Em que sentido tá à frente? Eles… como é que eu te digo assim, ó? Tecnologia? Hoje, tecnologia não, porque é a mesma. Mas assim, como que eu… A necessidade. O proprietário sabe da necessidade que o animal precisa. Da prevenção. Da prevenção. Entendeu? Ah, ele já tem mais essa cultura… Muito mais essa cultura de prevenção do que de reabilitação. Entendi. Entendeu? E é muito legal. O hipismo, ele não tem as clínicas, né? Tá. O hipismo, as meninas passam de baia em baia. Mas é um trabalho, assim, muito alinhado com o clínico. Muito alinhado. Tá. E uma demanda muito grande. Muito grande. Tá. E dentro dessa prevenção, você tem alguns exemplos de um proprietário que resolveu fazer esse investimento na prevenção e atingiu em pista alta performance? Você fala assim, olha, foi realmente assim um divisor de águas, esse trabalho antes. Os grandes aras hoje do quarto de milha, alguns meus clientes, alguns clientes das meninas, da Ana Lu, da Duda, da Pamela, todos eles fazem essa parte de prevenção. Ah, entendi. Hoje, a In Love, que é a recordista mundial, ela tem essa parte de prevenção. O Aras Rafaela tem toda essa parte de prevenção. Sim. O CT inteiro do Décio Talon tem, do Sidney Júnior tem. Tá. Tá melhorando muito, assim, muito. Ah, entendi. Então é algo que tá se estendendo. Tá se estendendo, ainda mas tá o hipismo ainda é muito maior. No hipismo é assim, é automático. Tá. Entendeu? Tem um cavalo, eu já sei. Exatamente. No quarto de milha, ainda é mais aquilo assim, não tá trabalhando muito legal, eu preciso mudar um pouco a performance. Tá. Precisa aumentar a performance, ainda tá com uma dificuldade de um lado direito, do lado esquerdo. Não, no hipismo tá no script. É regra, praticamente, sabe? Tá. O cavalo começou a saltar bem, começou a saltar tanto. Aquela equipe já tem a sua outra equipe que vai fazer, que vai colocar pra frente. Sim, e o benefício pra vida desse cavalo, depois de aposentado também, são muitos, não são? Muitos. Por exemplo, um cavalo não vai ter dor. Como que é isso na prática? Existem lugares que você tem os animais aposentados com um centro de reabilitação junto. Nossa. É um centro de reabilitação que oferece um lugar para os aposentados. Você trabalha? Ficam mais fáceis. Você trabalha com um cavalo aposentado também? Hoje eu atendo 2 cavalos aposentados. Tá. Atendo mais. Tá. Porque nos aras eu ainda não deixo eles, sabe? Tem alguns aras que eu atendo e que eles têm animais aposentados, que vieram ou aposentado pela idade, ou aposentado por lesões, por algum acidente. Sim. Então eu ainda trabalho com eles. Tá. Alguns porque viraram garanhão. E aí eles não estão mais trabalhando a parte esportiva. Mas eles ainda precisam trabalhar coleta. Eles ainda precisam ter uma condição física ideal. Tá. E as matrizes a mesma coisa. Sim. E tem alguns outros aras que é por zelo do proprietário mesmo. Que foi seu grande companheiro toda a vida. E agora vale o cuidado, agora vale o cuidado. Entendi. E pra quem aí saiu da faculdade, imagina a Nath lá de recém-formada. Alguns aninhos atrás. E qual que é a sua dica, Nath? Pra essa pessoa que tá saindo e de repente quer seguir a mesma área com que você trabalha, reabilitação. Elô, hoje eu vejo assim, cresceu muito essa procura, sabe? Dos estudantes na minha área. Tá. É até legal, assim. Quando eu saí, sei lá, né? Acho que nem existia pouquíssimas pessoas que faziam isso. Então não chamava muita atenção no mercado. Tá. E hoje eu acho legal, porque hoje eu vejo muito recém-formado saindo, fazendo. E muita gente procurando.
E aí eu vejo os dois tipos, né? O recém-formado que sai e compra toda a aparelhagem e fala, uhul, eu vou lá. E vai realmente, ele põe a mochilinha nas costas e ele vai pra prova. Sim. E ele dá a cara a tapa e vai fazendo loucura. Tá. E eu vejo o pessoal que procura. Que aí é o pessoal que a gente dá valor, é o pessoal que a gente… Até as meninas que trabalham mesmo com a fisiatria, né? Que eu, a Vanessa, a Nalu, a Duda… E acaba acolhendo esse pessoal. Tá. Que é o pessoal que realmente tá interessado em estudar. Em ser melhor. Em ser melhor, em se destacar. Ele não tá preocupado… hoje eu tenho duas bases de recém-formados. Eu tenho o recém-formado que ele quer atender o melhor cavalo do país. E eu tenho o recém-formado que ele quer ser o melhor do país. Então esse é o bom. Tá. Entendeu? Porque, consequentemente, ele sendo o melhor do país, Não ele importa. vai atender o melhor cavalo do país. Sim. Entendeu? Sim. E aí esse é o que a gente dá valor. É esse o que a gente indica curso, é esse o que a gente dá consultoria, é esse o que a gente acaba colhendo. Tá. Entendeu? Então, Não. a gente tá super disposto e aberto a todos os estagiários que vier procurar. A gente faz algumas seleçõezinhas, sim, tá? Meio curricular. Tá. E pela convivência com o cavalo. Tá. Já peguei casos que, eu quero aprender, eu quero fazer e nunca não tenho convivência nenhuma com o cavalo. Tudo bem. Isso não é um problema. Assim. É um problema pra mim. Tá. Pra pessoa, não. Ela não vai perder a vaga por isso. Tá. Pra mim, se torna um problema, sim. Porque… É do zero, né? É do zero. É do zero. Bem do zero. É bem do zero. Então, me atrasa um pouquinho. Tá. Mas não é um empecilho pra gente ajudar. Tá. Porque eu também já comecei do zero. Sim, entendeu? Com certeza. Então, eu acho que… E essa pessoa que veio do zero, pode ser que ela tenha um talento fora do normal de quem corre a tambor há 1000 anos atrás. Nasceu correndo tambor. Tipo, minha mãe corria. Sim, entendeu? sim. Pode ser que o talento esteja ali. O dom esteja ali. E assim, pra você, falando em proprietário, né? Proprietário do cavalo. Aquele que quer alta performance a qualquer custo. Como que você lida? É difícil. Né? É difícil. Respeitando os limites do cavalo. Como que é esse peso pra você? É difícil, porque tem hora que a gente é veterinário, psicólogo, staff, a gente vira tudo. Né? A maioria deles querem a performance a qualquer custo. Tá. Mas a maioria tem condições disso. E a maioria tem consciência que não é assim. Tá. Tenha consciência. Tenha consciência. Entendeu? Hoje, os grandes atletas, os melhores atletas do país… Sim. Eles têm grandes proprietários. Então, eles só são grandes atletas pelas cabeças dos grandes proprietários. Entendeu? Tá. Não é à toa que um grande cavalo tá lá no topo constante. Entendeu? Sim. Ele tem um grande proprietário, Sim. ele tem um grande treinador, ele tem uma grande equipe por trás. É isso. E pra contratar? Natália, Nayumi, todo o seu time, pra organizar, no caso aí na parte de rodeio, também na parte de reabilitação, como é que a gente faz? Ou pelo Instagram, ou entre em contato comigo pelo Instagram. Como que é o seu? Ecos3, @Ecos3. Tá, Ecos com Z, né? Isso. Ou então, em todas as provas, né? As maiores provas do Cor de Milha, estamos aí, a gente sempre se encontra. Praticamente todas. Praticamente todas. Legal. E agora, com a volta dos grandes rodeios, eu tô tentando apoiar um pouco as meninas também. Tá. Porque, na verdade, o rodeio sempre foi uma paixão, né? Sim. E aí eu chego no rodeio e eu penso, você não vai voltar pro rodeio? Calma, gente. Eu tô quase voltando. Mas então, quando eu posso, eu sempre acompanho. Quando eu posso, sim… Eu falo que, assim, os dias que eu tô de folga, eu tô com as minhas clientes no rodeio. Eu fui pra Divinópolis agora, acompanhei as meninas em Divinópolis, foi uma delícia. Sim. Trabalhei super pouco, mas foi super legal. Que bom, às vezes é bom, né? Foi bom. E aí agora eu vou dar uma passada na Super Semana, porque eu faço questão de estar com elas em Americana. Sim, é verdade, né? Já logo aí. E cavalo pra você, o que é? Tudo. Hoje não tenho mais como sair do cavalo. Sim. Hoje o cavalo
É o que me trouxe meus melhores amigos, meus melhores clientes. Sim. Nem se vê fazendo outra coisa, Nath? Fora do cavalo? Não, acho que não. Pode ser alguma coisa… Tem alguns projetos meio aventureiros, né? Que a gente sempre foi um pouco aventureira, né, Lu? Então, tenho alguns projetos, mas assim… Tudo no meio do cavalo. No meio do cavalo. No meio dessa loucura, assim. Eu até daria dica de workshop, treinamento. Tem o dom aí do… ensinar. Ainda… Paciente. Então, paciência, não sei. O paciente, eu não sei, na verdade. Mas é um projeto. A gente tem alguns projetos de abrir esse mundo da reabilitação e da fisioterapia. Legal. Já tem alguns cursos bem legais que Sim. a Ana Lu e a Duda faz um acompanhamento dinâmico bem legal. Tá. Elas são minhas concorrentes, mas eu também sou grande admiradora delas. Sim. Então, todos esses recém-formados que chegam em mim, eu mando pra elas. Elas são mais pacientes que eu. Ensinam mais. Ensinam mais. Elas são mais boazinhas. Mas eu tenho alguns projetos, sim. Tá. E não sei se pra agora… Estamos ainda estudando. Mas sempre tem, né, Nath? Mas sempre tem que ter uma visão lá, né? Sempre. Sim. Nath, parabéns pelo seu trabalho, pela sua evolução como ser humano e também, principalmente ser humano, lógico, eu te conheço há muito tempo. E também profissional, a gente vem acompanhando, assim. Hoje você é uma grande referência, por mais que você fique acanhada com esse termo. Que eu sei que você fica, mas você sim é uma grande referência. Em especial com cavalos atletas, né? Eu que gostaria de agradecer toda a oportunidade. Eu acho que todas as loucuras da minha parte profissional, da minha vida profissional, até pessoal, tá? Tem um pouquinho da família GA. Qualquer coisinha acontece, a gente passa lá na loja, toma um café, dá risada. Sim. Eles já foram meus parceiros até em negócios loucos. Então, eu agradeço vocês me acompanhar desde o começo, lá de trás. Sim. Henricão, Léo. A gente tem uma galera bacana aí. Tem. Firme do cavalo. Firme no cavalo. Os insistentes do cavalo. Os insistentes do cavalo. Nath, então é isso. Foi top. Obrigada, Elu. Pessoal, estamos encerrando o GeaCast, mas esse episódio tá lá nas principais plataformas de áudio, também no YouTube. Tá imperdível. Curte, comenta, manda pro seu amigo que tem um cavalo atleta. Precisa ouvir a Nath falando, dando dicas aí. E até o próximo GeaCast.